Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipnose. Eu estou com Alain Magalhães, ele é hipnólogo e vai contar um pouquinho pra gente dessa técnica. Fala um pouquinho pra gente quem é o Alain Magalhães e como que a hipnose entrou na tua vida. Ok. Eu sou terapeuta que utilizo como principal ferramenta a hipnose. Trabalho não só em clínica, né, para psicopatologias como depressão, ansiedade, alguns traumas, fobias, como também trabalho com hipnose esportiva, hipnose para aumento de performance, e trabalho com uma equipe de MMA que se chama PRVT, inclusive tem uma campeã do UFC, que é a Jéssica Batistá, que é a Jéssica Andrade, e cuido dessa parte mental toda para que o atleta possa performar da melhor forma que ele puder. E assim eu faço também com meus clientes para que eles possam performar no máximo que eles puderem nos campos que eles desejarem, né? Basicamente é isso, eu ajudo as pessoas a levantarem, a colocarem para o alto suas principais questões, se compreenderem melhor, despertarem a consciência para essas coisas, e aí elas começarem a trabalhar, né, fazer essa mente trabalhar, saberem como a mente funciona e botarem essa mente para trabalhar para resolver essas questões. Em que momento da sua vida surgiu a terapia, a hipnose, ela entrou na sua vida? Caramba! Creio que 2015. A gente teve uma revolução na hipnose com relação a sabermos mais sobre ela. A gente tinha um monopólio muito grande de 2 ou 3 pessoas que ensinavam hipnose, sendo que os cursos eram muito mais demonstrativos do que didáticos, né? E aí, em 2014, 2015, a gente teve um cara chamado Alberto Delisola, ele tem um canal chamado Super Memória, onde ele pegou e disponibilizou um curso completo de hipnose de graça, né? E assim ele ajudou a democratizar, popularizar a hipnose. E como ele já era meu amigo de longa data, as primeiras turmas que ele teve, ele me chamava. Pô, Alan, vem aqui, ele mora ainda em Belo Horizonte. Pô, Alan, vem aqui, muito legal. E eu era meio cético, falei, hipnose. Eu trabalhava só com tutoria de estudos, eu ensinava as pessoas a estudar. Eu falei, tá, eu vou. Mas foi aquela coisa de, porque é amigo, né, e tal. E eu estava passando também por uma situação bem difícil, estava no meio de uma separação, bem mal. E aí eu fui a primeira vez, fiquei meio, legal, tal. E aí na segunda eu já estava melhor e começou a fazer sentido para mim. Eu falei, nossa, né, que, pô, com essa ferramenta eu tenho a capacidade de ajudar muita gente. E chegou um momento que eu comecei a perceber meio que o meu propósito, a minha vocação era, vai parecer meio piegas, né, mas de ajudar as pessoas. Eu acho que eu sempre tive essa coisa mais didática, de querer ajudar, de querer pensar junto. E ok, continuei, e aí eu estudava para concurso na época, eu continuava com tutoria de estudos, e até então não tinha pensado em trabalhar só como terapeuta, viver de hipnose, não passava muito pela minha cabeça. Até que chegou um momento que eu estava com um dos meus alunos, e aí eu estava ajudando ele a estudar uma prova para juiz, e ele falou assim, Alan, é isso que você quer mesmo, cara? Eu falei, como assim? Não, cara, porque você só fala sobre hipnose, cara, você só fala de hipnose o tempo inteiro. Seu olho brilha quando você fala de hipnose. Pô, pois é. Você tem razão. Acho que é isso que eu vou abraçar. E aí eu me programei para poder fazer essa transição e botei um ano como um ano de preparação para que eu tivesse seguro para hipnotizar, para que eu tivesse com bastante conhecimento, porque ainda você com conhecimento, até hoje, já tenho um tempo fazendo isso, você se depara com várias situações e fala, nossa, como é que eu vou cuidar disso aqui? E aí você pega o que você tem de ferramenta para poder ajudar aquela pessoa. E aí eu comecei a puxar o street hipnose, que é você fazer hipnose na rua com as pessoas, para elas poderem conhecer, para poder divulgar, e também para eu pegar mais segurança. E aí dali para frente eu comecei a atender, e comecei a me sentir muito bem, assim, no sentido de você
realmente ver que a pessoa melhorou depois que ela saiu, passou por você. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu já tive essa sensação. Pois é, um chamado muito forte, né? Você falando, que quando você ajuda alguém a se melhorar, você parece que cura alguma coisa em você sem também. Sem dúvida. Eu sempre tive muito... quer dizer, depois que eu comecei a fazer meio que um retorno a toda a minha trajetória, eu sempre peguei do limão e fiz uma limonada. Então, na época que eu estudava para concurso, eu senti que eu era muito ineficiente estudando, e aí eu fui atrás, pesquisei muito, alguns anos, e criei um método de estudo. Falei, poxa, é com isso que eu vou me dar bem. E aí falei, pô, ainda posso ganhar dinheiro com isso, ótimo. Aí eu comecei a ensinar as pessoas, eu comecei a me sentir cada vez melhor. Depois eu tive uma separação, fiquei deprimido, e aí peguei isso e puxei como uma depressão, como meu carro-chefe de trabalho, né? E quando a pessoa vem e fala, você pode falar porque eu sei exatamente o que é. Nunca vou ridicularizar o que você vai me trazer. Talvez as pessoas não saibam, eu soube a primeira vez do Alain em Nova York, que eu cheguei e estava um burburinho enorme sobre o Alain. As pessoas que passaram com ele falaram assim, maravilhas. O Alain foi do Rio, né? Ele é do Rio. Uhum. Ele foi do Rio para atender um cliente em Nova York e foi chamado lá. Os resultados que ele obtém é muito grande e, óbvio, meu faro jornalístico, né? Eu falei, eu quero uma entrevista com ele. A gente ia até se encontrar num coquetel de amigos em comum, mas ele não pôde ir. E eu fiquei decepcionada quando eu entrei no avião para voltar para o Brasil. Quem é que está sentado atrás de mim? O Alain. E foi assim que a gente se conheceu. Exato. E agora ele veio para São Paulo para atender um cliente de fora também. Alain, você está em São Paulo, vamos fazer a entrevista? O trabalho dele é muito reconhecido pelos clientes. Que bom, eu fico muito feliz. Na verdade, eu fui também para atender outros brasileiros. Eu fiquei, passei 2 dias lá no Spa Natura Spa, atendendo também brasileiros que estavam lá, e também foi excelente experiência, assim, para mim foi maravilhoso. E vou voltar, com certeza. E tem uma coisa que é muito curiosa, né? Eu acredito muito, quando tem que ser, não tem nada, né? Tudo dá certo. Até quem tenta atrapalhar ajuda. Pois é. Então, assim, acho que as pessoas têm uma função e eu acho que a gente teve pessoas em comum que tiveram a função de nos unir aí, a gente poder compartilhar um pouquinho. Eu queria entender um pouquinho mais da hipnose. Claro. Como é feita? Porque hipnose é aquela coisa de mágico, então eu vou esvaziar a sua mente e vou colocar só flores lá dentro, e eu sei que não é bem assim. E eu queria que você explicasse como que é feito esse processo. Ótimo. Eu acho que dentro dessa brincadeira, acho que é importante a gente partir do conceito, para que aí a gente consiga passar para o concreto e fique mais claro e palpável para os seus espectadores. Segundo o conceito de David Ellman, que é o rei, o pai da hipnose clássica, a hipnose seria o rebaixamento da sua faculdade crítica, que você acha que é certo e errado ou não, e o implante de ideias previamente selecionadas, que a gente chama de sugestão. Basicamente é isso. Da hipnose, a gente tem um estado mental propício, que a gente chama de transe. De uma forma um pouquinho mais simplória, a gente pode falar que a hipnose é um hiperfoco. Esse transe que você fala, eu não sei se é uma besteira que eu vou perguntar, mas o meu conhecimento é pequeno, é o que o pessoal chama de estado alfa na meditação? Pois é, não é... Alfa, beta, teta. Com relação a essas ondas cerebrais, a gente já tem determinados estudos que dizem que isso também não é totalmente certo, porque enquanto você está em transe, você varia. O que eu posso te falar é que você entra em transe várias vezes por dia. E te dou vários exemplos. Você viu o Titanic? Viu, né? Quando você viu lá o Jack morrendo de frio e tal, você comprou aquela ideia de que era o Jack que estava... mas era o Leonardo DiCaprio, um ator que fez aquela cena, mas naquele momento você comprou, você estava sob hipnose, você recebeu essa sugestão. E a gente está em transe o tempo inteiro. Quantas vezes você não está dirigindo por um lugar, você chega no seu destino, nossa, nem lembro como é que eu cheguei. Quantas vezes você está procurando a chave do carro, caramba, cadê a chave do carro? Aí você bate no bolso, não vê, daqui a pouco você... Peraí, não está aqui no meu bolso. A gente chama de alucinação negativa. Às vezes está na mão. Pois é, então assim,
O tempo inteiro a gente entra em transe. O que acontece? Para a hipnose, como a gente tem como norte a hipnose de entretenimento, desde a época do Fábio Puentes, que foi o cara que trouxe isso, né, fez com que fosse um pouquinho mais divulgado aqui no Brasil, as pessoas acham que a hipnose é fazer você comer cebola, né, você perde a consciência. E a gente tem alguns mitos com relação à hipnose. Não, a hipnose é um estado mental natural. A gente entra em transe várias vezes. Basta que você coloque a sua atenção muito tempo em alguma coisa, que o resto se esmaece e você fica ali e com o seu subconsciente aberto. Foco. Exato. A gente vai chamar de um hiperfoco, se a gente puder falar de uma forma mais simplória. Então, o que acontece? Num modelo de mente, e aí eu vou só dividir entre consciente e subconsciente para ficar mais simples. O que a gente faz de forma consciente é o aqui e agora, o consciente faz a parte do aqui e agora, da sua razão, do seu lado racional e lógico, da sua força de vontade. Não, eu vou parar, sei lá, de fumar, eu vou fazer uma dieta, eu vou, né, tá ali na força de vontade. E essa parte do consciente é só, pelo que botam, não gosto muito de percentual, mas dizem que 3%, porque o resto é todo automatizado na sua mente. Nossa mente é tão maravilhosa que ela trabalha sempre com automação, no sentido dela gastar o mínimo de energia possível para que quando você precise, ela esteja ali pronta para uma performance. Então todo o resto é subconsciente e a gente faz sem sentir. Entende? Então o que a gente tem? Nela a gente tem, e aí mais uma vez sendo super simplório, mas simples para que as pessoas entendam e a gente possa divulgar de uma forma bem clara. É como se a gente tivesse no subconsciente o HD, onde você guarda todos ou a maioria dos fatos que ocorreram com você, principalmente os mais relevantes, e ficasse ali. Mas não exatamente o que aconteceu, e sim o que o seu cérebro interpretou que aquilo era. Entende? E fica lá. Então, por exemplo, se eu tenho uma fobia de cachorro, e aí eu vejo, sei lá, um pincher, que se ele me morder, ele não vai me machucar. Mas eu tenho, me dá palpitação, eu não consigo. De forma racional e lógica, eu sei que ele não é capaz de me machucar, mas há alguma coisa que ativa todo o meu sistema para que eu me prepare para a performance. E aí, quando você vai através da hipnose, e aí a gente tem o seguinte, a gente tem o consciente e o subconsciente, e a gente tem entre eles a faculdade crítica, que é como se fosse um muro. Esse muro fica alto o tempo inteiro. Com a hipnose, a gente tem a capacidade de rebaixar esse muro, ingressar no subconsciente e ver qual foi a interpretação que a sua mente fez. E aí a gente trabalhar com ressignificação. E aí muitas vezes, por exemplo, nesse mesmo exemplo de fobia de cães, por exemplo, já peguei cliente que quando tinha 5 anos, estava na casa da madrinha, pulou um cachorro para dentro, ela se assustou e ela associou que cachorro é sempre um problema, sempre uma ameaça. E aí ela começa a fazer isso. E é isso para relacionamento amoroso, onde as pessoas repetem padrão, às vezes pegam como modelo de pai e mãe, como modelo de relacionamento e seguem esse padrão de relacionamento, até eles construírem uma vida que eles não conseguem suportar, simplesmente porque eles estão querendo fazer um papel que não é deles. Né? Então, assim, a gente tem inúmeras coisas. Então, no subconsciente você tem as emoções, no subconsciente você tem os hábitos, você tem a memória de longo prazo. Então, tudo aquilo de emagrecimento, tabagismo, fobia, tudo isso, por mais que você tenha consciência que não é aquilo, você não consegue se determinar de acordo com o que você pensa. E aí as pessoas ficam super... Mas a culpa não é sua. Sua mente interpretou de alguma forma, a gente precisa ver o que é. Como é que você entende isso. Né? E aí isso também, mesma coisa muito para depressão, e também uma parte que eu trabalho com mudança, que é fazer com que a pessoa tenha consciência dela. Tenha consciência dela, possa saber quem ela é, o que ela faz, a autoestima dela esteja em cima, porque muita gente faz muita besteira por conta de baixa autoestima, procura relacionamentos abusivos, que seja qualquer um, mas eu tenho que ter um relacionamento, aceita qualquer coisa, porque ela não se acha merecedora do melhor. Não, e muitas vezes não se acha suficiente para determinadas situações. E isso segura muito a vida das pessoas. Entende? Então, assim, a hipnose, e aí que fique claro, a hipnose
somente uma ferramenta. Ela potencializa, por exemplo, o que você tiver de PNL para usar, ela potencializa. O que você tiver de determinadas bases de mudança, ela potencializa. Mas a PNL sozinha talvez resolvesse, algumas outras estratégias também resolvessem, só que a hipnose te deixa num estado muito propício, um campo muito fértil para mudança, para ressignificação. E aí, enquanto talvez um psicólogo demore alguns anos para poder conseguir ressignificar aquilo, com hipnose a gente faz isso. Até para conseguir penetrar nisso. Exatamente, porque o que você mais vê é o cliente primeiro. Geralmente o cliente me traz o problema que não é o problema. Figura e fogo. Pois é, né? Pô, eu falei, tá mais fácil você ficar aqui no rasinho porque o negócio é mais profundo. E aí a gente vai lá e, logicamente, tem todo um trato, a gente precisa realmente ver como outro ser humano. Qual é a linguagem dela? O que ela acredita? Como é que eu devo falar? Porque eu posso chegar com uma pessoa e falar, ser todo docinho, né? Tal. A gente tem um amigo comum, que é a Rafaela Angel, que ela funciona na porrada. Eu não conheço ela pessoalmente, ela funciona, mas eu vejo ela funciona na porrada. Uma mulher forte e personalidade forte, que se você for muito florzinha, não vai dar. Então, você acha que é isso mesmo? Tal. E eu sei que aquilo, para ela, reverbera de uma forma boa. Se eu falar isso com uma outra pessoa que é mais sensível, ela vai chorar e vai embora. Então, eu preciso ter muita percepção de quem é aquela pessoa para que eu consiga manter uma comunicação a mais direta e na mesma linguagem possível. Então, tem muita observação também. Então, a gente prepara, e aí, aproveitando, quando eu trabalho também com atleta, a gente foca muito também para aumento de performance. E aumento de performance é a mesma coisa, eu faço com os atletas a mesma coisa, quer dizer, a maior parte das coisas é a mesma coisa que eu faço com meus clientes para a vida. Porque você quer performar mais na sua vida, você quer ser mais amorosa, você quer ser uma melhor mãe, você quer ser uma pessoa melhor, você quer estar no trabalho melhor, né? E aí não adianta você só tratar o profissional. Você tem várias técnicas, né, profissional, para você não ser procrastinador, para você ter disciplina, para você... Ok, mas se a pessoa não é assim, não adianta você aprender a apresentar técnicas, porque essa pessoa não vai. Então as pessoas precisam ser compreendidas na sua essência, como seres humanos, você perceber aquela pessoa, entender como é que ela se comunica com ela e com o mundo, como é que ela interpreta isso, e dali você partir. Então é algo... Eu lembro a Rafael falando assim, Alan, você não é hipnoterapeuta, você é um instrumentador mental. Como assim instrumentador? Porque você levanta, você coloca, dá todas as ferramentas para a pessoa, para ela fazer a operação. E poxa, gostei, né? Porque faz parte. E aí com o atleta a gente faz algumas coisas mais específicas, né? Para que o corpo responda mais rápido, para que diminua a ansiedade, para ter mais autoconfiança, que também são coisas que a gente precisa no dia a dia. Uma coisa que eu percebo muito, além da depressão ser a doença que mais aflora, a falta do autoconhecimento. As pessoas não se olham, não se enxergam. Nossa, você pegou num ponto. E exatamente aí você tem muito a ajudar. Porque o que eu falo é o despertar da consciência. E eu não quero levar para uma parte mística da coisa, mas despertar a consciência é você ter atenção com relação a você. O que eu quero? O que efetivamente eu quero? O quanto eu estou tentando satisfazer os meus desejos e não ficar jogando para a plateia o que estão esperando de mim. Nas redes sociais que você mais vê são pessoas mostrando o que estão esperando delas, né? O que você quer? Que eu esteja fazendo uma viagem maravilhosa. Estou super triste, mas estou fazendo. Olha, estou fazendo. Sou bem-sucedida. Olha a comida que eu tirei a foto. Olha como é que eu estou comendo bem. Sabe? Me inveje. A gente tem uma cultura de o tempo inteiro as pessoas precisarem de validação das outras pessoas. Elas não vivem as próprias vidas. Nem sabem qual é a sua vida, quem pois é realmente. Então, né? O que é sucesso? Para você, sucesso pode ser uma coisa. Para mim, sucesso pode ser uma coisa completamente diferente. Qual é a sua concepção de sucesso? Só que, socialmente, já tem tudo. Você quer... Se você tiver um apartamento legal, se tiver com dinheiro, roupas bonitas, viajar pelo menos 3 vezes por ano, tiver sua casa de praia, casa de campo, nossa, você é bem-sucedida. Em que parte? Né? Que sucesso é esse? Eu sempre falo que as pessoas que me julgam, que acham que me conhecem, olhando minhas redes sociais, realmente não conhecem
Nada sobre Que bom, né? É. Nada. Eu costumo dizer assim, exatamente nada, eu falo porque lá é tudo muito bonito. Sim. Eu não posto as minhas tristezas, Sim. as minhas angústias, as minhas dúvidas, os momentos de dificuldade, eu não vou postar numa rede social. Eu só posto as coisas bonitas. Todo mundo. Então, se quiser me julgar, Pois lá, é, e é muito curioso, né? Porque as pessoas falam, nossa, mas você fica meio figurinha pública, né? Pô, mas não deve matar. Não, cara, as pessoas só veem o que eu quero que elas vejam. Isso, todo Né? Então, assim, eu coloco uma ou outra coisa da minha vida que eu acho que são relevantes, eu fico feliz de colocar e compartilhar, mas se você vir, a maioria das coisas que estão lá dizem respeito ao meu trabalho, né? Que é um trabalho que eu faço e muitas vezes eu não percebo que eu estou trabalhando, né? Eu gosto tanto de fazer e me encontrei, assim, faço muito bem. Lógico que tem uma relação financeira, lógico que tem, mas não é o principal, né? Por isso que dá certo. Pois é. Não, mas depois a gente vê isso. Então, assim, eu fico muito confortável na situação, entende? Então, assim, para mim, por exemplo, a depressão tem algo de muito particular, quase que uma questão de honra, porque como eu já passei, eu sei o quão ruim é. O quão penoso é não só para você, como para seus amigos, para sua família, quantas vidas tira, quantas vidas atrapalha, e simplesmente por uma interpretação da sua mente. Não digo só por isso, porque muitas vezes você tem causas hereditárias, você tem propensões, etc. Mas a parte psicológica, ela é muito determinante nesse momento. Então a pessoa quer ser acolhida, a pessoa quer ser compreendida, a pessoa vai precisar fazer coisas. Eu não fico só ouvindo. Ah, legal. Você tem um dever de casa para fazer. Você tem isso. Eu cobro. Eu digo, como é que tá? Então é importante a pessoa saber que ela não está sozinha durante a terapia, né? Não é só na hora que ela tem a sessão. Eu mesmo já sei a resposta. Eu conheço várias pessoas que passaram por você, mas eu acho legal você falar pro pessoal quais os resultados que você vem obtendo com os seus pacientes. Olha, vamos lá. É difícil falar em números, né? Mas, por exemplo, em depressão, de todos que eu atendi, e foram muitos, falam talvez mais de 100. Talvez mais de 100, nossa, fazendo uns contas aqui. Talvez mais de 100. Eu acho que 2 foram que eu não consegui reverter. Um, porque chegou um momento que ele estava falando, não vou mais. Eu não tinha mais como arrancar o cara de casa para fazer. Ele foi uma vez, já não queria muito fazer, mas eu fico insistindo, porque eu acho que é importante. E um outro que estava já com câncer, de uma fase bem avançada, e que ele não saía de casa, não fazia nada, e eu consegui fazer o que ele saísse de casa. Falei, nossa, fiquei muito empolgada, e tempos depois ele faleceu. E aí eu fiquei, bom, mas você teve o resultado. Sim, mas eu falei, você teve o resultado. Poxa, e aí você fica meio, poxa. E aí com relação, por exemplo, eu tenho, o meu percentual de melhora é bem grande. É porque é muito delicado a gente falar em, eu consigo porque eu não posso prometer resultado. Por motivos éticos mesmo, porque minha obrigação é uma obrigação de meio. É fazer de tudo para que a pessoa melhore. É fazer todos os tratamentos, tudo que eu tenho de cabedal, de conhecimento, de técnica para fazer com que a pessoa saia dali. Mas não depende só de mim. Depende também do paciente e também de todo o ambiente que está ali. Porque não adianta eu tratar ali, ele volta para o ambiente para ele é um ambiente difícil. É onde entra o fato de se conhecer, né? Fica mais fácil identificar onde está. E porque depois você não vira vítima do meio. Como você sabe quem você é, que vem e não te abala tanto. E é isso que eu procuro fazer com os clientes, fazer com que eles tenham noção deles, não fica olhando para o lado. Não. Você quer fazer isso? Faça. Mas o que vão pensar? O que você vai pensar? Não quer fazer? Faça. Você vai ver, isso se chama liberdade. Aí a pessoa fala, nossa, consegui. Eu tenho clientes que ficam um tempão sem fazer nada, falando, Alan, fui velejar esse final de semana, já com 60 e tantos. Fui velejar, maravilhoso. Por que você parou? Por que você não estava fazendo isso? Não sei por quê, porque as pessoas começam a não se permitir, né? Começam a colocar limitações. Então é muito legal assim, a forma que a mente trabalha e como determinados ajustes podem mudar completamente a visão de vida delas e a forma de pensar, de sentir e de agir. Então é onde eu foco o tempo inteiro. E aí com relação a atleta, né, eu
Eu trabalho com uma equipe de MMA, considerada a melhor equipe de MMA feminina do mundo, de mulheres que treinam juntas. E, poxa, já tem uma que eu tratei desde o início, que vai pro UFC agora na China. Voltei em março de Londres com a Priscila Pedrita no UFC também. Tem outra que é a Jéssica Delboni, que está indo para o Invicta agora, lutar no Kansas. Então, assim, nitidamente, e aí a gente tem resultados, e a Jéssica, por exemplo, falando para mim, Alan, desde que a gente começou o tratamento eu perdi uma luta. Muay Thai eu ganhei todas, MMA eu ganhei o ré. Legal. Então, vamos, né? E eu não posso garantir resultado, porque a minha parte, eu como qualquer outro treinador, sou só o treinador mental. Até porque elas se sentem mais fortes, acaba conseguindo um resultado melhor. Mas também, quando esse resultado não vem, isso não abala tanto, porque elas estão bem... Elas têm na cabeça o seguinte, eu dei o meu máximo, eu poderia ter feito mais? Não, eu dei o meu máximo. Faz parte. E é o que elas fazem. Olha, agora não deu, e essa não deu. Tudo bem, vamos treinar mais para poder fazer. E aí é curioso porque o paralelo é perfeito com o nosso dia a dia. Porque o tempo inteiro você está na sua batalha diária, cada um tem a sua batalha, né? Então, quando você consegue manter a consistência no que você está fazendo, ser quem você é e fazer tudo que você precisa fazer para poder chegar em determinado objetivo, ter determinado resultado, você não esmorece. Fala, não deu aqui, mas vamos por aqui que vai dar. Mas como é que vai dar? Não vai dar porque eu quero. Então eu vou fazer isso aqui até conseguir. E as coisas acontecem. O que a gente tem é muita gente com vitimismo, com muito mimimi e fazendo pouco. Gente que fala muito e faz pouco. Gente que diz que quer, mas não está disposta a pagar o preço para poder conseguir. E aí a gente vive dentro de uma incongruência e a incongruência enfraquece. Por quê? Porque o que eu acredito e o que eu falo não é o que eu faço. Agora, quando eu falo, não, o que eu falo e acredito, eu faço. Isso te deixa mais empoderado, né? Eu faço. Tem que estar que horas? Tá hora, tô lá. E aí você, com a boca cheia, você fala, não, eu sou pontual. Tem certeza absoluta. Ou eu chego antes, ou eu chego na hora. E essa vai te trazendo orgulho, vai te trazendo uma autoestima, porque você está fazendo. Então não tem fórmula mágica, não tem... né, aquela autoajuda barata, vamos que você consegue, vamos... não, espera esse tipo de... A gente podia resumir isso em acreditar em você mesmo. Total, primeiro, para você acreditar, você precisa se conhecer. E aí, se conhecendo, você vai ver o quanto você tem para dar para o mundo e você veio aqui por algum motivo, tem alguma coisa que você faz muito bem que você vai poder colaborar com a comunidade. Mas primeiro você precisa se encontrar. Se encontrou, as coisas aparecem, fluem, e aí quando você estava falando, né, falando, nossa, eu já senti isso, né? E aí, da onde vem a palavra vocação? Vocação vem de vocare, chamado. Quando o chamado vem, ele vem com tudo. Você fala, por que eu não penso? Pronto, já foi, já te arrebatou e você já sabe o que é. Você sabe que esse um ano que a gente estava conversando, eu estava te falando, esse um ano que eu tirei sabático para buscar qual propósito de vida, eu acho assim, é muito... Não é bem a palavra correta, né? Porque até onde vai um propósito, mas uma escolha de vida. Qual é a escolha que me deixaria feliz? Eu voltei para o sonho de infância. Olha que beleza. Com 14, 15, 16, eu queria ser psicóloga. Que beleza. Eu queria tratar pessoas. E no fim, a vida me levou para um caminho totalmente diferente. Mas acontece. E eu retomei agora, e já uma coisa na idade madura. E uma coisa que é muito curiosa. Quanto mais você se afasta da sua essência, mais você sofre. Não. Chega uma hora que você fala assim, olha... não está fazendo sentido o que eu estou fazendo. Não fazia. Entende? E aí quando você fala, é isso. Nossa, mas eu já pensava antes. Não, e o que é mais gozado é que se você me perguntasse há 2 anos atrás qual é o seu propósito de vida, o que você realmente quer fazer, eu ia parar e ia falar, estou buscando. Hoje eu te falo, ele sempre, a vida inteira, esteve ali na minha frente. Que maravilha. Eu fui para uma área diferente, mas eu ia fazer cursos, eu fiz cursos de parapsicologia, eu fui estudar filosofia, eu fui ler autoajuda. Eu acho que você falou eu nunca saí a qualidade perfeita, que é, e eu compactuo com você, somos buscadores. Acho que isso é importante. Você tá e você conseguir ganhar paz de espírito, tá fazendo, tá feliz, a vida está fazendo sentido para você, o que você está fazendo, a vida que você está levando, quem você está se tornando. A transformação. Essa é a questão. Quem eu estou me tornando? Eu vim aqui para evoluir e eu preciso melhorar.
melhorar. Só que isso não vem do nada. Eu preciso pegar, concentrar minhas ações para melhorar no que eu penso que eu preciso melhorar. E quando eu vejo a melhora, eu me orgulho da minha melhora e eu começo a ficar com a estima mais alta. Eu falo, pô, mas quando eu quero, eu consigo. E todo mundo tem essa capacidade. Outra coisa, o processo de autoconhecimento, eu já passei e eu sei o quanto ele é dolorido. Ele não é um processo fácil. Você tem ajudado pessoas nesse processo, te procuram exatamente para isso? Totalmente. Vem sob a alcunha de desenvolvimento pessoal. Tá. Mas é uma terapia, né? Que beleza, eu vou te levar da situação onde você se coloca como coadjuvante da sua vida, você não se conhece, você está no automático, você está zumbi, para você saber quem você é, saber por que você faz o que você faz. Eu vou lá em pai e mãe, o que te segura, e aí quando esse mundo começar a se abrir para você, você vai começar a entender o quanto você pode mandar nesse jogo. Você traz alguém da infantilidade para a maturidade. Você bateu, exatamente. Eu tiro dali porque, se a gente for ver, a maioria das pessoas está infantilizada. Não consegue suportar o mínimo de dor, o mínimo de tristeza, e logo estou deprimido. Por quê? Porque eu não consegui isso. Criança mimada, né? E a maioria pois é. E aí você vai. E aí a gente tem um perigo. Até às vezes a gente se pega numa situação dessa, sim. já com essa consciência, essa consciência faz você ter esse policiamento, falar, tô sendo infantil. Não é isso que eu tenho que fazer. E aí você volta para os trilhos. O pior é quando você vê, por exemplo, eu atendi homens de quase 55 anos, que ele pega e me fala assim, aí minha namorada estava ali, eu puxei o cabelo dela. Então me conta, você puxou o cabelo da amiguinha. O que aconteceu? Aí, ridículo, né, cara? Vamos cuidar o menino, né? Você vai ver que a maioria dos seus problemas é porque você é um menino de 55 anos. E aí quando o cara acorda para isso, entende qual a direção que ele tem que seguir, mais maduro, o homem sai, e aí fica tudo fácil. E aí ele falou, Alan, meu filho morava com a mãe, ele quer morar comigo. E olha só, mais um motivo, você está cada vez melhor, porque você agora é um paradigma para ele, você é um exemplo para ele. E aí ele ganha essa responsabilidade e fala, agora eu sou que legal, tô super bem com meu filho. Então, claro, seu filho não vê mais o coleguinha, o pai responsável, né, estourado. Não, ele vê um cara onde vê segurança e um cara melhor do que ele quer se tornar. Olha como é que tudo melhora. Né? E isso tem um impacto enorme no convívio familiar, no convívio com os amigos, no trabalho. Imagina você botando um monte de criança para trabalhar junto. Elas fofocam, elas se preocupam com a vida dos outros, elas se sentem magoadinhas, elas ficam com preguiça. Você está dando mais para ele, não está dando para mim. É a maioria. É a maioria. E aí, quando você pega, principalmente em relacionamento, a gente tem crianças, pessoas extremamente carentes, que não se conhecem, não se respeitam e estão buscando alguém para vampirizar. Eu não consigo fazer a minha felicidade, eu preciso de você para me fazer feliz. Agora, se você for embora, meu mundo acaba. Nossa. Que medo. Pois é, né? Que medo. Tem um. Pois é. E tem um canal no YouTube que se chama Terapia. E são as pessoas lavando louça e falando sobre a vida delas. E tem uma moça que eu achei maravilhosa, ela falando assim, nossa, eu não quero ter filho. Eu não quero ter filho. Mas as pessoas falam assim, como? Você só vai descobrir o amor verdadeiro quando você tem um filho. Deus me livre, eu já tenho amor verdadeiro, amor por mim. Se você está esperando, você conheceu o amor verdadeiro através de uma... Você está brincando. E as pessoas pouco se amam. Essa coisa de ama o próximo como a ti mesmo, geralmente a gente ama muito mais o próximo do que a gente. Você pode ver pelo café da manhã. Seu café da manhã é quando você está sozinho em casa. Quando tem visita, não é o mesmo café. Você já percebeu isso? Já. Eu vou começar a mudar o café. Pois é vou dar um cafezinho preto e uma bolacha de sal. É o que agora. Eu como. Né? Era engraçado assim, às vezes, tinha gente dormia lá em casa, falava assim, nossa, você está fazendo esse café para mim? Eu falei, não, esse café é o meu café. Você está tendo a oportunidade de compartilhar o meu café da manhã. E é mesmo, é dali para melhor. E aí eu faço uma adaptação, porque se tiver alguma coisa que você goste, eu vou procurar dar para você, mas meu café basicamente é esse mesmo. Eu gosto de ver fruta ali, gosto de ver uma fartura, é para mim. A gente precisa aprender a se tratar melhor? Exato, totalmente. E você vai ver o quanto a gente se martiriza e posso
arriscar em dizer que muitas das patologias vêm dos maus tratos, da ignorância do nosso ser. A gente não sabe quem a gente é e não se trata. Sócrates já dizia, né? Conheça-te. Bom, eu estou bem satisfeita. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu tô super, queria te agradecer muito. Agradecer? Bom, primeiro eu tenho que agradecer ao universo que me ajudou a te encontrar. Pois é, eu agradeço junto com você. Te agradecer muito. Obrigado, eu te agradeço. Eu estou, assim, muito contente. Era uma entrevista que eu queria muito fazer. Que bom, a gente se falou há pouco tempo, né? Você falou, não, quando você estiver em São Paulo. E aí, como foi algo muito urgente, eu nem lembrei. Falei, nossa, porque, mas você tá aqui. Eu falei, tô até domingo. E aí não, aí eu decidi antecipar também, mas falei, nossa, que bom que a gente vai se encontrar, né? Já era uma coisa. E aí quando tem que ser, não tem jeito, e é. E eu fico muito feliz, aí queria já te parabenizar pelo canal. Obrigada. Porque esse tipo de serviço, eu fiz questão de, antes de te dar a entrevista, dar uma olhada no canal e tal. E esse tipo de trabalho a gente não tem. De te mostrar o que você tem disponível como terapia, além das terapias tradicionais. Independentemente de crença, independentemente do que você adota, você fala, não, eu tenho minhas crenças, mas eu tô aberta, eu quero saber mais. E muitas vezes um vídeo desse pode apresentar algum tipo de terapia que possa salvar uma vida, que pode tornar a vida de uma pessoa melhor. Então a gente conseguindo tornar uma vida de uma pessoa melhor, nossa, já valeu tudo. Eu ganho muito. Eu imagino. Em cada entrevista, o meu aprendizado assim é enorme. E eu estou muito contente com o canal. Eu espero realmente que as pessoas aproveitem. Que bom, também espero. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Pessoal, e não esqueçam, a melhor terapia é aquela que te faz bem. Exatamente.